Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aqui novamente com o nosso curso de Matemática Básica, já com a aula de número 169. Estamos estudando no momento a função logarítmica e hoje nós vamos estudar as inequações logarítmicas. Bom pessoal, eu fiz um esqueminha aqui na lousa e na verdade o tratamento das inequações logarítmicas é parecido com o das inequações exponenciais, porque nós temos a mesma divisão do gráfico nos casos em que a função é crescente ou decrescente. Ou seja, a função logarítmica definida dessa forma, que leva x em logaritmo de x na base b, sendo a base positiva e diferente de 1, ela, quando a base está entre 0 e 1, ela tem um formato decrescente, tem esse formato aqui passando pelo 1, e tendo como assíntota o eixo y. E quando a base é maior do que 1, ela tem um formato crescente, com assíntota também no eixo y, passando pelo 1 também. Por conta disso, assim como na função exponencial, nós temos uma inversão. Aqui eu coloquei logaritmo de x1 menor do que logaritmo de x2. Isso aqui está a representação genérica de uma inequação logarítmica. Então, se nós temos uma inequação desta forma, logaritmo de x1 menor do que logaritmo de x2, na mesma base, então quando a base estiver entre 0 e 1, nós temos que inverter o sinal em relação aos logaritmandos. Neste caso, o x1 passará a ser maior do que o x2, caso a base esteja entre 0 e 1, porque a função é decrescente. Né? Note que esses valores, log de x1 e log de x2, são os valores das imagens. Né? E a função ser decrescente é exatamente isso. Quando as imagens variam num sentido, ou seja, uma imagem é maior do que a outra, essa variação ocorre ao contrário entre os elementos do domínio, ok? Então, quer dizer, a medida, neste caso aqui, à medida que o x aumenta, o f de x, que é o logaritmo de x, diminui. Portanto, nós temos essa inversão do sinal de desigualdade. Já quando a base é maior do que 1, então a função é crescente, à medida que o x aumenta, o logaritmo de x também aumenta. Portanto, nós temos o mesmo sinal, menor aqui, continua menor aqui. E quando a base está entre 0 e 1, menor vira maior. Eu representei de uma maneira genérica, pessoal, no caso do menor. Mas, na verdade, há 4 possibilidades para esse sinal aqui. Ele pode ser menor, maior, menor ou igual ou maior ou igual. Em todos esses casos, vai ocorrer a inversão. Tá? Por exemplo, se aqui for maior ou igual, ok? Vamos dar esse exemplo. Aqui é maior ou igual. Aí, nesse caso, vai virar menor ou igual. E aqui vai virar maior ou igual, ou seja, vai manter o sinal aqui e vai inverter aqui, tá? Mantendo o igual aí também, tá? Então é sempre uma inversão, justamente pelo fato da função ser decrescente nesse caso e crescente nesse. Da mesma forma que nós tínhamos com a função exponencial, pessoal. Quando nós tínhamos uma inequação da forma a elevado a x1 maior do que a elevado a x2, se a base a estivesse entre 0 e 1, nós tínhamos que inverter essa desigualdade em relação aos expoentes. E se a base fosse maior do que 1, nós mantínhamos a mesma desigualdade, a mesma ordem, né? Se era menor, continuava menor. Então esse é o resumo teórico da nossa aula aqui de hoje. E agora nós vamos fazer alguns exercícios para ilustrar esse assunto aqui. Bom, então o nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Logaritmo de 3x menos 1 na base 3 maior do que 2. No entanto, pessoal, como nós colocamos aí no caso das equações logarítmicas, no caso das inequações também nós temos que tomar esse cuidado. Antes de nós partirmos para essa resolução, nós primeiro temos que discutir a condição de existência para esta inequação, tá, ok? E nesse caso nós temos um logaritmando aqui que é 3x menos 1. Então no caso esse 3x menos 1, ele deve ser positivo, essa é a condição de existência para o logaritmo, tá, ok? Então isso vai implicar que o 3x é maior do que 1 e portanto o x maior do que 1/3. Nós guardamos esse valor aqui, né? E aí no final do problema, dependendo da solução que nós encontrarmos aqui, nós temos que intersectar essa solução com x maior do que 1/3, para obedecer também a condição de existência, como nós fizemos no caso das equações logarítmicas. Nesse ponto, pessoal, as inequações logarítmicas acabam sendo um pouquinho mais complicadas do que as inequações exponenciais. Embora elas obedeçam aquela mesma regra de trocar o sinal, né, quando for a base entre 0 e 1, e manter quando for maior do que 1, no caso das inequações logarítmicas, nós também temos que dar atenção à condição de existência, enquanto que na
inequação exponencial nós não tínhamos essa preocupação. Agora sim, que nós estabelecemos a condição, nós partimos para a inequação. A ideia, pessoal, é nós sempre deixarmos a inequação, escrever os dois lados como o logaritmo numa mesma base para nós aplicarmos o que nós acabamos de comentar aqui, né? Esse 2, como é que nós podemos escrever, né, na base 3? Então nós fizemos já coisa parecida com isso na aula passada, né? Na verdade esse 2 vai ser o logaritmo de 9 na base 3, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Mas como é que nós podemos enxergar, né, que esse 2 vai ser o logaritmo de 9 exatamente na base 3? Olha só, primeiro eu vou copiar este termo aqui, né? Nós podemos fazer da seguinte forma. Esse 2, pessoal, nós olhamos para essa propriedade L3 aqui, ó. Essa propriedade aqui é que nós vamos observar aqui. Observe que o logaritmo de b elevado a y na base b é y. Ora, portanto, se nós queremos escrever o número 2, enxergando esse 2 no lugar do y e tomando como a base b igual a 3, nós podemos escrever o 2 como logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. É exatamente a propriedade L3. Observe, né? O expoente de 3 que o torna 3 ao quadrado. É o 2, né? Que eu já havia comentado agora há pouco aqui diretamente, né? 3 ao quadrado é 9, logaritmo de 9 na base 3. Né? Própria definição do logaritmo, tá? Então essa propriedade aqui ajuda muito para a gente enxergar como é que a gente escreve qualquer número como logaritmo em qualquer base, né? Na verdade. Ok, agora uma vez que nós temos bases iguais, né? Nós observamos o seguinte, esta base ela é maior do que 1. Né? Como a base é maior do que 1, nós mantemos essa mesma desigualdade em relação aos logaritmandos. Então 3x menos 1 vai ser maior do que 3 ao quadrado. Tá? Escrevi 3 ao quadrado ainda aqui. Ok? Então veja o que nós fizemos. Uma vez identificada a mesma base dos dois lados, nós mantivemos o sinal da desigualdade. O maior continuou maior, né, em relação aos logaritmandos, justamente pelo fato de que pela base ser maior do que 1, então a função logaritmo é crescente e, portanto, vai preservar a desigualdade. Ora, aqui então nós temos o seguinte, 3x maior do que 9, mais o 1 que passa para o outro lado, né? E, portanto, x maior do que 10 terços, ok? O 3 já passa dividindo. Agora nós observamos o seguinte, pessoal, nós temos que x é maior do que 10 terços, mas nós também temos que satisfazer x maior do que 1 terço. No entanto, quando x é maior do que 10 terços, automaticamente ele também já é maior do que 1 terço, tá? Porque 10 terços é maior do que 1 terço. Portanto, esta condição, ela de fato resume o problema, ela é a solução, ok? Então a nossa solução, de fato, vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior do que 10 terços, né? Nós podemos colocar na forma de intervalo também, né? Podemos escrever assim um intervalo que vai do 10 terços até o mais infinito, aberto nos dois extremos aí, tá? Então, lembrando aqui, pessoal, que após chegar a esta solução aqui, nós fizemos a intersecção dela com x maior que 1 terço. E aí resulta ela própria, né? Porque esse conjunto, na verdade, o conjunto desses valores, ele está contido naquele. Okay? Então a intersecção é o menor, né? A intersecção de dois conjuntos. Na verdade, a ideia aqui que a gente usa é o seguinte, né, pessoal? Se a gente tem um conjunto A e um conjunto B, nós discutimos isso em teoria de conjuntos, né? Temos a intersecção de dois conjuntos, tais que um deles está dentro do outro, então a intersecção é o conjunto de dentro. Ok? Assim como quando nós pensamos na união, a união de dois conjuntos, quando um está dentro do outro, aí a união é o de fora, porque o de fora já contém o de dentro, né? No caso, a intersecção é o de dentro, tá? Então nós observamos que é esse conjunto aqui, ok? Então essa é a solução dessa equação. Bom, pessoal, o nosso segundo problema da aula de hoje, nós vamos trabalhar agora com a base 1 terço, que é uma base entre 0 e 1. Logaritmo de 6x menos 1 na base 1 terço, menos o logaritmo de 4 na base 1 terço menor ou igual a 2. Primeira coisa, condição de existência. O único logaritmando que nós temos aqui é o 6x menos 1. Então nós temos que 6x menos 1 ele deve ser positivo. Daqui vem 6x maior do que 1, portanto x maior do que 1 sexto. Vamos guardar esta condição aqui, para depois nós usarmos no final do problema. Agora vamos tentar deixar os dois membros na base 1 terço. Este membro desse lado aqui, nós podemos usar a propriedade L6
como nós temos a subtração aqui, nós podemos enxergar que a diferença entre os logaritmos é o logaritmo do quociente. Então isso aqui vai ser o logaritmo na base 1/3 de 6x menos 1 sobre 4. Ok? 6x menos 1 sobre 4. Exatamente a propriedade L6 que nós utilizamos aqui. Menor ou igual a 2, né? Mas o 2 é conveniente que nós escrevamos aqui também na base 1/3. Utilizando novamente a propriedade L3, nós temos o seguinte: o 2 nós vamos escrever como logaritmo de 1/3 ao quadrado na base 1/3. Exatamente a propriedade L3. Né? Qual é o expoente de 1/3 que o torna igual a 1/3 ao quadrado? Exatamente o 2, né? Ok, agora nós ficamos com uma desigualdade, né? Em que nós temos exatamente o logaritmo de 1/3 nos dois membros. Como o 1/3 está entre 0 e 1, a função é decrescente, portanto nós temos que inverter esse sinal aqui. Então vai ficar o quê? 6x menos 1 sobre 4 vai ficar maior ou igual aqui que 1/3 ao quadrado, que eu já vou escrever 1/9, tá ok? Esse 1/3 ao quadrado, 1/9. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte: para a gente eliminar este denominador aqui, vamos multiplicar essa equação aqui por 36. Por que 36? Porque 36, na verdade, é o MMC entre 4 e 9. Ou melhor, não é um múltiplo, né? É um múltiplo comum entre 4 e 9, coincide com o próprio MMC, mas poderia ser qualquer múltiplo comum. Só para a gente eliminar esse denominador aqui. Então nós vamos ficar assim, olha, multiplicando aqui desse lado, fica 36 vezes 6x menos 1 sobre 4, maior ou igual a 36 vezes 1/9. Continuando nesse cantinho aqui, esse 36 com o 4, simplificando, vai dar 9, né? 36 dividido por 4 vai dar 9 aqui e 1 aqui. Então nós temos 9 vezes 6x menos 1 maior ou igual a 36 dividido por 9, isso aqui vai dar 4. 4 aqui, 1 aqui. Maior ou igual a 4. Agora vamos efetuar aqui a distributiva. 9 vezes 6, 54x menos 9 maior ou igual a 4. Vamos passar o menos 9 para o outro lado, vai ficar 54x maior ou igual a 9 mais 4, que eu já vou colocar direto 13. Portanto, daqui vem x maior ou igual a 13 sobre 54. Pessoal, agora nós caímos num problema aqui, que é o seguinte: nós temos que satisfazer a condição de existência, que é x maior do que 1/6, e temos que satisfazer essa equação que resultou aí x maior ou igual a 13 sobre 54. Mas a questão é que é interessante a gente poder comparar essas frações, né? Para a gente poder saber qual é a maior fração aí, para a gente poder estabelecer a intersecção desse conjunto. Como é que nós fazemos, né? Relembrando aí nossas aulas de frações que nós demos lá no início do curso, né? O ideal é nós escrevermos essas frações com o mesmo denominador. Temos frações equivalentes a elas com o mesmo denominador. Como é que nós fazemos isso? Pensamos num múltiplo comum entre 54 e 6. Ora, mas o 54, ele é múltiplo de 6. Na verdade é 9 vezes 6. Então essa aqui já está com o denominador 54. Então vamos fazer o seguinte: essa fração 1/6 aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 9, né? Então multiplicando aqui por 9 e em cima também por 9, nós vamos ter exatamente 9 sobre 54. Então qual é a nossa situação aqui, né? Nós temos aqui o 0, digamos, né? Nós temos o 1/6 aqui. E nós temos o 13 sobre 54 aqui, porque nós acabamos de ver que o 1/6 ele é igual a 9 sobre 54, que é menor do que 13 sobre 54. Portanto, como nós queremos x maior do que 1/6 e maior ou igual a 13 sobre 54, é claro que a nossa intersecção vai ser x maior ou igual a 13 sobre 54. Nós tivemos que fazer essa análise para verificar. Pois caso 1/6 estivesse à direita, aí a intersecção seria x maior do que 1/6 daí, né? É que nesse caso o 1/6 está à esquerda. Portanto, a nossa solução, escrever na forma de intervalo, 13 sobre 54, intervalo fechado, até mais infinito, aberto, ok? Pode escrever na forma também por extenso, né, no conjunto,
x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 13 sobre 54. Continuando a trabalhar mais esse exercício aqui, nós temos agora uma incógnita na nossa base, ok? Então a primeira coisa, nós vamos estabelecer a condição de existência. Observar que a nossa base ela deve ser maior do que 0 e diferente de 1. Vamos guardar aqui esta condição de existência, que é condição sobre a base aí, ok? Agora nós temos que escrever este lado aqui também como logaritmo na base x. O 1, pessoal, fica fácil nós observarmos com base na L2, tá? A L3 também com y igual a 1, né? Porque a L3, na verdade, ela engloba a L2 quando y igual a 1. Portanto, nós podemos escrever o seguinte, né? Nós podemos escrever o logaritmo de 5 na base x aqui e o 1 como um logaritmo de x na base x. Observe que quando nós escrevemos desta forma, o nosso logaritmando x, né, ele deve ser maior do que 0, mas pela condição de existência da base, ele já é garantido que ele deve ser maior do que 0. Portanto, nós não temos que nos preocupar com essa escrita aqui, ok? Agora, uma vez que as bases são iguais, nós temos que comparar os logaritmandos. Mas aqui entra um detalhe importante. Se a nossa base estiver entre 0 e 1, então nós temos que inverter o sinal. E se ela for maior do que 1, então nós mantemos o sinal. Portanto, nós temos que dividir em dois casos, tá? Então, no nosso primeiro caso, nós vamos fazer o seguinte. Se a nossa base x estiver entre 0 e 1, né, então a função é decrescente e, portanto, nós vamos escrever 5 maior do que x. Vamos construir um varal, na verdade, para nós analisarmos a situação aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, nós temos o 0, o 1 aqui e o 5 aqui na frente. Não estou me preocupando muito com escala. Esses são os números que nos interessam, 0, 1 e 5. A primeira condição aqui diz que o x deve estar entre 0 e 1, aberto nos dois, né? Então, aberto aqui, nós vamos pegar esse intervalo aqui, de 0 a 1. E a segunda condição aqui diz que o x deve ser menor do que 5, tá ok? X menor do que 5. Então, x menor do que 5 vai entrar todo esse conjunto aqui. Certo? Como nós queremos a intersecção, nós podemos pegar qualquer x aqui nesse intervalo, né? Entre 0 e 1. Então, a intersecção aqui vai ser exatamente o intervalo 0, 1. Ok? Então, esse caso fica dessa forma. A segunda situação, vamos tratar aqui em cima. Nós temos que x deve ser o quê? Maior do que 1. O x sendo maior do que 1, analisando esta equação aqui, nós temos que manter o sinal. Então, 5 é menor do que x. Então, 5 menor do que x. Né? Fazendo novamente o nosso varal, então nós temos aqui o 1 e o 5. Temos as duas condições aqui. Então, a primeira condição diz x é maior do que 1. São esses elementos aqui. E a segunda diz que 5 é menor do que x, ou seja, x é maior do que 5. São esses elementos aqui. É claro que a intersecção entre essas duas condições é esta aqui, né? X maior do que 5. E nós vamos escrever daqui 5 até o mais infinito. Nós temos ou esta situação ou esta. Observe que fazendo assim, nós já garantimos que o x é maior do que 0 e diferente de 1. Nós analisamos até separadamente os casos entre x entre 0 e 1 e o caso x maior do que 1. Então a solução é exatamente 0, 1, o intervalo 0, 1, união com o intervalo 5 infinito. Então nosso conjunto de solução, nós podemos escrever dessa forma: 0, 1, união com 5 infinito. Tá? Podemos escrever também uma notação pelas propriedades que define os elementos do conjunto, da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x está entre 0 e 1, ou x é maior do que 5. Essa é a solução dessa equação. Essa já é uma equação um pouquinho mais complicada. Nós tivemos que analisar aí em relação à base, né? Mas sem dúvida é um exercício bastante interessante aí. Bom, pessoal, para nós finalizarmos, vamos fazer mais esse último exercício aqui,
que é o logaritmo de x² menos x menos 6 na base meio maior do que zero. Bom, primeira coisa, a condição de existência que nós temos que estabelecer, né? Então vamos fazer aqui num canto, né? x² menos x menos 6, ele deve ser maior do que zero, que é o nosso logaritmando, né? Na verdade, nós temos uma inequação do segundo grau, né? Como é que nós fazemos? Vamos relembrar. Então, primeiro nós temos que igualar a zero a nossa expressão, né, do segundo grau, para encontrarmos as raízes, eventualmente as raízes, né? Essa equação, ela tem como soma menos b sobre a, ou seja, 1. E como produto, c sobre a, ou seja, menos 6. Dois números que somados resultam 1 e multiplicados menos 6 são exatamente os números x1 e x2, menos 2 e 3. Né? Menos 2 e 3, a soma dá 1 e o produto dá menos 6. Ok, então nós fazemos o estudo do sinal da função quadrática ali, colocamos as raízes ali, menos 2 e 3. A concavidade é para cima porque o a é positivo, então nós temos esta situação, né? E aí nós temos o positivo, negativo e positivo, né? Aí relembrando aquela historinha do Macama, né? Também, né? Que alguns gostam dessa outra forma de trabalhar aí, porque aqui nós temos positivo, negativo e positivo. O sinal de A é positivo. Então quer dizer, o mesmo de A, contrário de A e o mesmo de A. Macama, né? Quando nós invertemos, vai ficar negativo, positivo, negativo. E aí o sinal negativo também vai ficar Macama, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Mas eu gosto de sempre desenhar a parábola, né, para a gente poder ir analisando pelo desenho, sem ficar memorizando essas regrinhas não, ok? Mas fique à vontade se você gosta de trabalhar dessa forma. Enfim, então nós queremos que esse valor aqui seja positivo, portanto o que nos interessa é esta parte. À esquerda e à direita, x menor do que menos 2 ou x maior do que 3. Vamos guardar essa condição aí e resolver a inequação. E no final a gente vai usar isso aí. Tá? Como é que nós resolvemos? Ora, esse zero desse lado aqui, pessoal, nós podemos pensar na L1. Né? O zero que é o logaritmo de 1 em qualquer base, né? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, nós podemos escrever assim, logaritmo de x² menos x menos 6 maior do que o logaritmo de 1 na base meio. Tá? O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Agora nós temos a mesma base nos dois lados, mas essa base ela está entre 0 e 1. Portanto, nós temos que inverter x² menos x menos 6, em vez de maior do que 1, vai ficar o quê? Menor do que 1. Passamos para cá, x² menos x menos 7, menor do que 0. Bom, vamos ter que resolver essa inequação do segundo grau. Da mesma forma, nós igualamos, né, a zero, x² menos x menos 7, e aí temos que achar as raízes. Nesse caso, achar por soma e produto, né, acaba sendo mais complicado, porque dois números que somados resultam 1 e multiplicados menos 7, fica difícil da gente enxergar aí mentalmente que números são esses. Então a gente tem que partir realmente pela formulinha de Bhaskara. Então o nosso delta vai ser b² menos 4ac. Para nós abreviarmos um pouco o exercício aqui, dado que o espaço é um pouco reduzido aqui, pessoal, é o seguinte, vamos calcular já mais resumido aqui, tá ok? O nosso delta é b², ou seja, é 1, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 vezes menos 7 vai dar mais 28, que é 29. Portanto, o nosso delta é 29, e portanto o nosso x vai ser menos b, ó, menos 1, que é 1, mais ou menos raiz de 29 sobre 2a, que é 2. Portanto, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos, o nosso estudo do sinal vai ser o seguinte. Nós temos as raízes aqui x1 e x2, né? Sendo que o x1 vai ser 1 menos raiz de 29 sobre 2 e o x2 1 mais raiz de 29 sobre 2. Nós temos uma concavidade para cima, porque o nosso A é positivo aqui, né? E nós queremos menor do que zero. Então nós queremos este intervalo aqui, ó, negativo, positivo, positivo, e queremos menor do que zero. Então nós queremos este intervalo aqui, ok? Então agora eu vou apagar a lousa e copiar novamente essa condição que nós acabamos de encontrar e também a condição de existência.
Bom, pessoal, nós temos duas condições, então, que devem ser satisfeitas aqui. Primeiro, nós estabelecemos a condição de existência e vimos que o x tem que ser menor do que menos 2 ou maior do que 3. Né? E segundo, nós resolvendo aí a equação, nós vimos que o nosso x tem que estar entre 1 menos raiz de 29 sobre 2 e 1 mais raiz de 29 sobre 2. Agora nós vamos ter que realmente fazer o varal, aí, porque são condições um pouquinho complicadas da gente fazer mentalmente, né, de cabeça. Então, realmente aí o varal se faz jus, né, a gente trabalhar com o varal. Agora, é interessante, pessoal, para a montagem do varal, a gente tem uma estimativa de cada um desses valores, né? Então vamos observar o seguinte, né? Aqui nós temos 1 mais raiz de 29 sobre 2. Se a gente observar que raiz de 25 é 5 e raiz de 36 é 6, raiz de 29 nós podemos enxergar como aproximadamente 5,4. Por que isso aí, pessoal? Se nós fizermos 5,4 vezes 5,4, isso aqui vai dar 4, 4, 16, vai 1, 4, 5, 20, 21, mais 5, 4, 20, foi 2. 5, 5, 25, com 2, 27. Então nós temos aqui 6, 1, 9 e 2. Então quer dizer, resultou exatamente 29,16. Então quer dizer, 5,4 acaba sendo uma aproximação interessante aí para raiz quadrada de 29. Uma vez sabendo disso, que raiz de 29 é aproximadamente 5,4, vamos estimar esse lado aqui. Aqui nós temos 1 mais 5,4, dá 6,4 dividido por 2, vai dar aproximadamente 3,2. E desse lado aqui nós temos 1 menos 5,4, que é menos 4,4, dividido por 2, isso aí vai dar menos 2,2. Então essa estimativa é interessante para a hora da gente montar o varal. Por que é interessante para a hora de montar o varal? Olha os valores que nós temos. Menos 2, 3, menos 2,2, 3,2, né? São esses valores aqui. Como é que nós vamos fazer, né? O número mais à esquerda vai ser o menos 2,2, que nós vamos escrever na forma exata aqui dele, que é 1 menos raiz de 29 sobre 2. Então o que está mais à esquerda é 1 menos raiz de 29 sobre 2. Depois nós temos o menos 2. Está aqui o menos 2. Não estamos nos preocupando muito com escala aqui. Depois nós temos o 3 aqui. E depois nós temos o 1 mais raiz de 29 sobre 2. Então isso foi importante para a gente poder estabelecer a ordem, né? Que número estava depois de qual aqui, né? Então nós passamos aqui para nós trabalharmos com o varal, né? Esta linha se refere à primeira condição aqui que nós temos, a segunda linha se refere à segunda condição e a terceira linha vai se referir à intersecção entre as duas. A primeira linha então diz que o x ele deve estar entre 1 menos raiz de 29 sobre 2 e 1 mais raiz de 29 sobre 2. Então aqui é o nosso x segundo a primeira condição. A primeira condição estabelece isso aqui. A segunda condição diz que o x deve ser menor do que menos 2 ou então maior do que 3. Então aí nós temos a nossa intersecção facilmente, né? Nossa intersecção vai ser aqui o x maior do que 1 menos raiz de 29 sobre 2 e menor do que menos 2, ou então o x maior do que 3 e menor do que 1 mais raiz de 29 sobre 3. Essa é a nossa intersecção. Então nós colocamos o conjunto de solução da seguinte forma: x pertence aos números reais, tal que 1 menos raiz de 29 sobre 2 é menor do que x, que é menor do que menos 2, ou 3 é menor do que x, que é menor do que 1 mais raiz de 29 sobre 2. Podemos também colocar na forma de intervalo, mas optei por colocar dessa forma aqui. Então, pessoal, na verdade não é um exercício difícil, mas é um exercício trabalhoso que tem uma série de detalhes aqui, né? Inclusive nós precisamos ter uma ideia aí da estimativa do raiz de 29, até para a gente poder trabalhar bem essas soluções, né? Porque com a estimativa errada, poderia ser que esse 1 menos raiz de 29 sobre 2 caísse à frente do menos 2, e aí o exercício estaria errado, né? Portanto, isso foi muito importante também.
Esse exercício, a título de curiosidade, ele caiu na FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial. Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ficar por aqui. Nós vimos vários exercícios aí envolvendo equações logarítmicas. Acredito que a gente pôde passar uma visão geral do assunto. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!